Pronto. Bom, boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que a gente passa hoje para o seminário do Grupo 2, que ainda vai estar trabalhando o tema do panafricanismo, da descolonização, a partir, né, da tese do professor Alan Santana, cuja entrevista a gente acompanhou na semana passada, né? E a gente agora passa a palavra ao grupo. Muito obrigada. Vocês têm até 1h20 para fazer toda a apresentação. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu só vou colocar aqui para apresentar os slides para nós começarmos o seminário, né? Enquanto isso, professora Patrícia, muito obrigado pela devolutiva, né? Estamos aqui vivos e felizes. Enfim, vou colocar aqui para apresentar então. Então, o tema do nosso grupo, ele tem a ver com ainda, né, nós ainda estudando as ideias relacionadas ao que o professor Alan estava falando conosco na aula passada, e agora a gente vai tratar com minúcias acerca do pan-africanismo relacionado aí ao ensino de história, né? E deixando claro que a aula foi uma aula muito rica, uma aula muito importante, muito interessante, que gerou várias questões, né? Creio que não apenas em mim, mas em muitas pessoas aqui do grupo. Bom, então é importante a gente trocar uma ideia, antes de qualquer questão, falar acerca do que se trata, né? Não apenas o autor, mas também do que se trata aquilo que ele está escrevendo, né? O professor Alan Santana é graduado em História na FIG Unimesp, aqui de Guarulhos, né? E possui pós-graduação na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e é mestre, né, pela nossa querida Unifesp, cuja orientadora é a professora Patrícia, né? Que honra! E atualmente ele é professor de História na Prefeitura de São Paulo, e também é um pesquisador, sobretudo no ensino de História da África, né? Então esse é o professor Alan, que, diga-se de passagem, tem uma narrativa muito bacana, né? Então, quem estava na aula passada soube aproveitar muito, penso eu, né? Então, o que a gente tem que pensar com relação ao que Alan queria dizer, o que o professor Alan queria dizer, com relação ao ensino de história, né? O que ele percebia, então? Como primeiras considerações, nós tiramos, então, essa primeira questão: entender o ensino de história da África a partir de alguns exercícios, né, tais como seminários, como performances, saraus, teatro, filmes, enfim, toda forma de arte para demonstrar essas questões, né? Então, a partir disso, ele pensa a ideia da implementação da Lei 10.639 de 2003, que vai ser falada ao longo do seminário. Eu não vou aqui me alongar, porque vai ser abordado, né? Então, essas percepções levaram o professor Alan a pensar, sobretudo, as relações étnico-raciais e também tais relações tendo link com a história afro-brasileira, ou também a história africana, né? Enfim, as conclusões que o professor Alan chegou ao que nós vemos na leitura é que no currículo escolar o pan-africanismo ele tem um lugar marginal, um lugar que não possui uma preponderância no que tange a ensino, né? Então, o pan-africanismo, portanto, parece ser mais uma submatéria, digamos assim, dessa parte do ensino de história, não tendo assim uma relevância, né, que deveria ter, mas infelizmente não possui, né? Então, essa é a ideia. Então, como é que o pan-africanismo é inserido nos livros de história, né? Como que é feito esse pan-africanismo no ensino de história? Então, essa é a busca
de Alan Santana, sobretudo na ideia que ele chama de síntese, né? Enfim, os objetivos, então, do texto que Alan Santana escreveu, e aí a gente percebe um pouco o que ele pensa, é sobretudo a disposição dos conteúdos do pan-africanismo e também da descolonização da África, e como que estes estão representados nos livros didáticos, né? Bem como é que os professores vão apresentar esses materiais? Como que os professores vão, então, mostrar o ensino de História da África para os seus alunos, né? Então, através de manuais de referências, né? Mas referências coesas, referências que têm uma coadunação com o ensino de História da África, né? Bem como também pensar e compreender como foram os impactos com relação à aprendizagem desses alunos em relação ao pan-africanismo, né? E, é claro, principalmente a superação do racismo, ligando essa questão com o ensino historiográfico, né? Não apenas uma questão sociológica, mas também com uma perspectiva historiográfica. Então, essas são algumas considerações. E no que tange a problemáticas que Alan Santana levanta, é a questão do pan-africanismo como um movimento histórico no ensino, né, no ensino de história, como uma referência. Então ele pensa, isso existe, mas é uma maneira muito tímida, muito discreta, pelo menos é o que Alan Santana percebe na sua pesquisa. Então, uma outra questão que ele percebe é como que essa notabilidade tímida ainda possui visões estereotipadas, visões reducionistas, né? Lembra muito, lembra só assim, uma coisa interessante do Said, né? Eduardo Said, no que tange ao orientalismo, né? A nossa visão ocidental em relação ao oriental, em relação a essa ideia da dualidade entre bárbaro e civilizado, digamos assim. Então, apesar de ter ainda o ensino de história na África, quando tem, além de ser discreto, é estereotipado e reducionista, sobretudo com no que tange ao espaço, né? Então é um espaço muito menor do que outros conteúdos, né? Então, uma outra questão que o professor Alan Santana também levanta tem a ver com os processos de emancipação na diáspora em relação à abordagem da descolonização da África e também com relação ao pan-africanismo e a inserção significativa dessa descolonização da África no ensino de história através de obras, de filmes, de livros, enfim. Como que a gente vai passar, então, esse ensino de história para que o aluno não entenda a África como um lugar distante, mas como um lugar em que ele pode não apenas se ver enquanto, entre aspas, com muitas aspas, né, enquanto descendente, digamos assim, mas também que ele possa perceber como que se deu as formações no que tange ao ensino da história, no que tange também à aprendizagem desses alunos, né? Então, daí nós podemos então pensar como que esse pan-africanismo ele pode ser inserido no currículo de história, não apenas de maneira tímida, mas de uma maneira coesa, bem como também os processos de descolonização das nações africanas no currículo de história, né? Então essa é a grande questão, é entender e fazer os links do pan-africanismo com o ensino de história, mas de uma maneira robusta, de uma maneira visível e também de uma maneira onde haja, de fato, uma forma de, não apenas ensino por ensino, mas principalmente uma forma de aprendizagem desses alunos que eles possam compreender e entender o continente africano não como um lugar distante, mas sim como um continente riquíssimo, com diversidade cultural. Né? Então, essas são as questões e as considerações importantes que Alan Santana levanta na sua dissertação. Né? Sendo assim, eu passo ao capítulo 1, que é a parte do áudio. Né? Então,
Eu vou só abrir aqui o meu áudio. Deixa eu ver Não, se amigo, pode deixar que eu vou falar. vai falar? Ah, então beleza. Então eu Tá vou passar. bom? Tá bom, Aí então, você vai passando slide. Eu posso ir pedindo para você passar o slide, por favor? com certeza. Tá bom, Só uma então. pergunta, Ana, é tranquilo? Eu estou preocupada com o seu tempo. Eu prefiro Não, que você vá. professora. Tem certeza? Sim, Então tá pode bom. Tá ir. tudo gravadinho, professora. Tá tudo gravadinho. Então Tá tá. Então, bom? Daniel, você nos ajuda aí. Vai lá, Muito Ana. obrigada. Beijo. Desculpa. Beijo. Tá. Solta o áudio, então? Sim, sim, Vamos lá. sim. Deixa eu ver aqui. Aí. O capítulo é dividido em 3 subtópicos. O primeiro é chamado Antecedentes do Movimento Negro e o Ensino de História da África. O segundo é chamado Primeiro Fórum Estadual sobre o Ensino da História das Civilizações Africanas na Escola Pública. E o terceiro, Lei 10.639 de 2003, a África na Sala de Aula e a Síntese da História Geral da África. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro subtópico. Bom, então o professor Alan Santana, ele começa esse tópico falando sobre como foi uma vitória enorme a promulgação da Lei 10.639 de 2003 e a aprovação das diretrizes, chama Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. As diretrizes foram aprovadas em 2004 e relaciona essas vitórias com o movimento pan-africanista. E ele explica que essa relação se dá pelo fato de que o pan-africanismo, citando Elisa Larkin, significa a luta, né, aspas, significa a luta para a libertação dos povos africanos em todos os lugares onde se encontrarem, fecha aspas. E ele comenta também que todos os esforços nas lutas sociais em busca de respeito para a população negra têm dessa forma relação com o pan-africanismo, já que esse movimento pressupõe a emancipação de povos negros na África e na diáspora por meio da luta unida, né, da luta organizada. E para a gente enxergar essa luta, né, que vem muito antes da promulgação dessa lei, a gente precisa dar uns passos para trás. Então, desde o início do século XX, o professor Alan Santana afirma que o movimento negro organizado tinha por objetivo combater a discriminação racial no Brasil e, dentre as inúmeras estratégias que utilizavam, né, tinha a questão da educação. O direito à educação, ele sempre foi uma pauta importante para o movimento negro, mas não só o acesso da educação por si só, a educação pela educação. Era importante que fosse oferecida uma educação de qualidade, né, para essa população. Tinha iniciativas, né, como a do movimento do Teatro Experimental Negro, e esse movimento, inclusive, ele afirmava que a educação e a cultura elas andavam juntas, e que a escolarização básica não era suficiente para aquele momento para resgatar os negros do sentimento de inferioridade que foi cultivado neles, né, ao longo do tempo, do qual eles eram vítimas. E era necessário que fosse feita uma revisão dos currículos escolares, afinal de contas, a escola era um ambiente que o negro frequentava, né? Então, nesse ambiente, precisava haver uma revisão dos currículos escolares. Então, dessa maneira, depois de muita luta, foi possível promover um encontro, que foi o primeiro fórum estadual sobre o ensino de história das civilizações africanas na escola pública. Esse encontro foi realizado em 1991 na cidade do Rio de Janeiro, né? E tinha por objetivo analisar materiais didáticos na intenção de combater discriminações raciais presentes neles, né? E ressignificar as relações étnico-raciais dentro da escola. O professor ele comenta que aconteceram outros eventos antes desse, mas esse foi um marco porque realmente foi realizado de uma forma bastante madura, preocupada, estruturada, caracterizado como uma atividade realmente formativa e que buscava construir um currículo escolar de fato preocupado com essas relações étnico-raciais.
Eu não vou me estender muito sobre o evento, apesar da sua importância, obviamente, né? Justamente porque o próximo subtópico trata basicamente só dele. Então, para não tirar a fala dos meus outros colegas, né, eu vou parar por aqui. Então, concluindo, né, nesse contexto de luta, houve promulgação da Lei 10.639 de 2003, junto com as diretrizes, né, em 2014, desculpa, em 2004. E é como o próprio professor comentou no começo, realmente uma vitória, porque a partir desses mecanismos legais que é possível romper com o silêncio, e aí eu tô citando ele, tá? Tá na página 22 essa citação. É possível romper com o silêncio no trato da questão do racismo e garantir aos educandos a oportunidade de ressignificar relações sociais viciadas historicamente. Ações dessa natureza nos levam a horizontes emancipatórios e que nos traz de volta a ideia de que todos esses esforços podem ser caracterizados como ressonâncias do pan-africanismo, página 22, tá? Então, dessa maneira, sendo assim, nesse tópico, a gente percebe que o movimento negro ele passou a investir na educação e investigar passou a investir na educação e investigar o papel da escola na manutenção da discriminação racial e de que maneira ela poderia ser articulada para que fosse possível romper com esse cenário. Muito obrigada, passo a palavra para os meus outros colegas. Eu só quero fazer uma observação nessa parte da Ana, que está muito bem, o seminário está indo muito bem, o Daniel começou excelente, a Ana também está levando bem. Eu quero mostrar que essa dissertação ela é uma articulação de várias coisas que acontecem nas escolas e nos movimentos sociais, que o Alan foi se antenando. Então, ela é inovadora e foi até indicada ao Prêmio Nacional do Prof. História por isso, porque ele conseguiu fazer um esforço de trazer tudo isso e, a partir disso, comentar. Quando a gente fala muito essa ideia de romper silêncio em movimentos antirracistas, é porque a invisibilidade ela se expressa no silêncio, né? Então, romper silêncio é sair desse paradigma da invisibilidade. Isso é fundamental para a gente estar comentando aqui. E como eu adoro conversar com o meu Leonardo, né, Cavaleiro Pisa, que acabou de entrar, que eu vi ele entrando, como é que você percebe esses mecanismos da invisibilidade na sua história aí na Colômbia? Como é que você percebe isso? Olá, boa tarde. Boa Bom, tarde, querido. Enquanto vocês for meu aluno, eu vou sempre chamar você para falar, porque eu te adoro. mas né, para compartilhar as outras realidades traçadas pela América Latina. Sem dúvida. Não, mas assim, aqui na Colômbia, eu não sei se no Brasil tem, eu nunca vi, mas tem uma graduação aqui na Colômbia que tem mais por causa, mas é mais orientada aos povos indígenas, que é uma licenciatura em etnoeducação, não sei como pronunciar, mas enfim, educação étnica, né? E é focada principalmente para dar aulas em lugares indígenas e em comunidades afrocolombianas, sim? Tipo assim, tem essa formação específica na graduação, desde a academia, desde as universidades. Mas realmente, falando em inclusão, falando nesse sentido, até agora aqui está aparecendo nos currículos universitários e nas escolas a ideia de ter uma educação intercultural, porque, aliás, ainda nós temos outra característica, e é que temos agora muita migração venezuelana. E muitos desses migrantes venezuelanos também são negras. E então aí vem tudo, carrega outras coisas na educação. Então, até agora, eu falo até agora, acho que uns 5, 6 anos, que o governo, que o país propriamente está falando em uma educação que seja levada para esses lugares ou que seja incluído no currículo. Inclusão, só que aqui quando falamos de inclusão, estamos falando para incluir os ciganos, os rom, né? Para incluir, negros, vítimas do conflito, porque aqui tem muito
desplazamento, muita vítima do conflito armado, de paramilitares, guerrilhas, então também, bom, afro e também, bom, LGBTI, mas os LGBT, nós não estamos, assim, não sempre somos colocados, né, às vezes, mas, tipo assim, são tipo esses 5 grupos que mistura tudo, vítima do conflito, da violência, negro, cigano, enfim, as comunidades, porque até agora está tendo, tipo, os editais que agora que estão saindo por parte dos ministérios, já colocando assim, mas qual é seu item, qual é sua parte da inclusão na proposta, no projeto que você está querendo fazer. E agora, nos últimos editais que eu tenho visto sobre cultura, arte, está colocando quase que obrigatório você preencher esse pontinho da sua proposta. Bom, como você vai falar sobre essas comunidades, né? Que podem ser todas as diferentes, mas é também uma coisa muito recente, mesmo que sempre nós tivemos aqui uma migração, uma grande migração interna, né? Não é uma migração, porque assim, tem colombiano que vai para o exterior, mas tem colombiano que está no litoral, que sofre a violência e que chega nas capitais, que chega nas cidades, e eles não tinham tipo assim, uma inclusão certa, né? É até agora que se está falando disso, mas que na grande maioria são negros que vêm do litoral, porque assim é a migração na Colômbia. Obrigada, Leonardo. Mas, na verdade, né, cada país com sua especificidade, né, ganhou o mundo, especialmente nesse ano de 2020, a pauta, vamos dizer, uma possível pauta negra da ideia de diversidade, com uma devida resposta nessa perspectiva, né? E a partir dessa pauta, outras pautas também que já existiam começam a caminhar, né? Para nós que somos cientistas sociais e professores e que estamos na educação, é algo que a gente precisa perceber essas articulações, né? Quando você pensa em diversidade, ao longo do século XX, a gente já pensou essa diversidade de diversas formas. Agora existe uma pauta específica, porque quando a gente quer falar de diversidade, a gente necessariamente puxa a população negra imigrada ou local como um elemento, né, Leonardo, importante para isso. Sempre existiram, por exemplo, as reivindicações indígenas, como aqui no Brasil também. Mas quando você coloca esse tema, você também está sinalizando que é uma outra forma de pensar a diversidade. Você concorda, Leonardo, ou não? O que você acha? Não, eu concordo completamente, e especialmente isso que você fala no final, né, de a dupla migração que temos aqui, tanto interna como externa, né, porque o negro aqui é visto, ele chega nas cidades, nossa, você vê na rua, tipo assim, eu não vi isso assim no Brasil desse jeito, não, porque, tipo, aqui chegam famílias completas, pai, mãe, 3 filhos, 2 filhos, mas são pessoas que foram tiradas dos seus territórios, de suas, do campo, tá? Pela violência. E aqui não, realmente é isso, e acho que isso, o que gera entre outras coisas, agora que acabo de lembrar, já não tem tanto, mas faz uns 4, 3 anos, vendia muito doces, né? Doces típicos que eles fazem e tal. Então, isso aí era interessante, porque para mim era como uma maneira de interagir, né? De o que eles comem, o que eles fazem, que a gente faz outro tipo de doces, né? E era muito interessante ver que suas vestes eram muito parecidas às das baianas. Aí, uma coisa, um trabalho que eu fiz no mestrado, falei sobre isso, sobre o traje da baiana, né, apropriado por Carmen Miranda, essas coisas, né, mas que aqui na Colômbia também tem, vocês procuram no Google, palenquera, eu vou escrever aí no chat, a palenquera colombiana, né, e vocês vão ver a baiana, somente que as vestes, acho que são mais coloridas, mas é tipo esse tipo de coisas que então começa a chegar na cidade, você ver uma mulher com turbante aqui na cidade, e tudo isso gera essa interculturalidade, né? Essa diversidade que para nós chega na sala de aula, ter um colega negro
na sala. Era uma coisa assim, não era muito comum, mas já virou e já então está se assumindo essa educação com esse foco de etnoeducação. Perfeito, obrigada, Leonardo. Grupo, agora é com vocês. Bom, sou eu agora. Acho que vocês, Léo, você contribuiu muito. Porque justamente esse capítulo que eu vou falar sobre o primeiro fórum, ele ajuda a gente a olhar, né, não só para aquele momento atual, mas olhar para o nosso momento presente, né, e pensar aí a escola, né, a escola como essa estrutura que tem uma função, né, que cumpre uma função social, no caso, e que estabelece aí essas normas e práticas que servem a toda uma época. Né? Se a gente olha para as disputas que têm acontecido em torno do currículo, a gente entende aí que projeto social é esse que estão querendo desenvolver no Brasil, que é um projeto social que entende o aluno enquanto cidadão consumidor, né? Esse ensino técnico que não adentra aí a pluralidade, a história, não adentra aí as raízes. E esse primeiro fórum que o Alan ele comenta é o Fórum Estadual sobre o Ensino na História das Civilizações Africanas dentro da escola pública. Aí você pode passar, por favor? Isso. Esse primeiro fórum, como ele foi apresentado, ele produz esse documento maravilhoso que está disponível aí online. Foi muito interessante olhar para ele. Então, se você colocar a África na escola brasileira, vai ter um link lá que vai disponibilizar, tá, gente? Então, vale a pena dar uma olhada. E o que esse documento analisa, né? Analisa a escola também enquanto esse conjunto de normas, né? Enquanto esse corpo estudantil que vai desde o aluno ao professor, e como que o racismo ele atinge de diferentes maneiras esse público. E aí ele fala que esse primeiro fórum, né, ele teve por objetivo analisar a presença, né, da questão da negritude nesse contexto curricular brasileiro da época. E elaborar uma proposta, né, uma contraproposta, que eu acho isso muito interessante, acerca desse ensino da história da África na escola. Então, como que a gente pauta essa visão antirracista dentro do corpo escolar e aí o seu currículo? Você pode passar, por favor? E aí o Alan, ele conclui, né, que esse multiculturalismo, ele existe, né, ele existe ali dentro dos debates, mas a forma que ele existe é uma maneira muito superficial, que se entende, sim, que o Brasil, a sua população é diversa, mas que essa ideia da diferença é muito pautada na ideia da benevolência. Então, somos todos diferentes, então vamos se respeitar. Então, é uma maneira muito vaga de se trabalhar essa diversidade e essa produção da identidade. E aí, o que o autor ele reivindica é justamente problematizar o que seria essa produção dessa diferença dentro dessas identidades, né? Então, a gente pensa a questão do racismo como essa hierarquização também, né? Hierarquização da raça, que coloca aí a população, estereotipa a população negra do Brasil e coloca-se papéis sociais destinados a essa população. E aí ele fala na página 27 que o racismo elimina a possibilidade de conhecer o complexo de tradições que os povos africanos condensam em sua história e que colabora para o desenvolvimento pluricivilizacional da humanidade, em especial no contexto brasileiro. Aí você pode pensar. Dentro desse fórum, nesse documento que a gente está conversando, o Alan ele apresenta uma pesquisa que foi desenvolvida no corpo estudantil pela pesquisadora Vera Moreira, e eles vão numa escola estadual, né, do Rio, onde se espera aí que os resultado que a representação do racismo e a produção do racismo seja muito menor. Só que os resultados, né, dessa pesquisa mostram totalmente o inverso, né? E aí eu trouxe essa tabelinha aí para a gente olhar, que foi perguntado aos alunos referente às qualidades positivas, né, através de imagens que foram apresentadas de pessoas negras, pessoas brancas, e que era para atribuir qualidades. E aí, na questão do amigo,
a preferência por brancos chega a 76%, né? Simpático, inteligente, bonito, rico, né? Rico, a gente olha para o rico, 94,6%. Então, a gente percebe também o quanto é reproduzido as relações de classe trabalhadora dentro desse aspecto também. E aí, as qualidades negativas, majoritariamente, foram associadas às pessoas negras. Então, a gente tem burro, feio, porco, ladrão, pequeno ladrão. Então, isso só associado a imagens, né? Essa pesquisa ela foi realizada em 88 e ela também pautava a pesquisa como um todo, né? Nesse primeiro momento, queria ver a visão dos alunos e, no segundo momento, queria ver a visão dos professores também. E aí, o professor ele se torna difusor, né, desse preconceito racial, justamente nisso, no que a professora Patrícia colocou, que é nessa ideia do silêncio, né, da omissão. Então, já que eu não tenho base para falar de cultura, de matriz africana, da formação da sociedade brasileira, eu não vou falar. Então, essa omissão se consiste também na reprodução do racismo, né, nesse racismo através do silêncio, né? Aí você pode passar? E aí, além da visão do aluno e do professor, eles também olham nesse documento a questão do livro didático. E o livro didático seria aí o que configuraria a reprodução das normas, né, da cultura escolar. E o que eu coloquei essa ceninha que fala que a presença do negro nos livros era muito colocada na ideia de ser um sujeito negro salvo pela benevolência branca. Então, principalmente no contexto da família, que é onde esse trecho se coloca, ele fala que Beto, né, mora com um casal que o cria como filho. Então, sempre a presença branca benevolente que vai salvar, essa ideia de salvação, né? Ou a ideia que a gente vê abaixo, né, do menino negro, ou da menina negra sendo pintado aí como sendo aquele que causa incômodo, que está sempre reproduzindo estereótipos de raiva, de falta de educação, do sem família. E, por curiosidade, eu peguei um livro aqui do meu sobrinho sobre essa mesma cena, né? Debatendo a questão da constituição da família brasileira. E a gente já vê aí um retrato diferente, né? Então, a gente vê casais, a questão interracial muito presente, a questão de gênero muito presente, né? Então, se retrata, pelo menos agora, nesse livro de 2021, a questão da família, nessa diversidade, coloca as pessoas negras no sentido de pessoas que trabalham, pessoas que têm cultura, pessoas educadas, assim como todas as outras famílias. Então, foi muito interessante trazer esse olhar, né, essa crítica para o atual momento. E ainda não, volta lá. É só para encerrar a minha fala, que o racismo, né, me lembrou muito ao texto do Chinua Achebe, que ele fala sobre essa perspectiva do meio termo e como o racismo atinge a todas as pessoas, né, de diferentes formas. E no caso dessa pesquisa e tudo mais, os resultados apontam que não só a questão da inferioridade negra atinge todos os alunos, desde o primeiro ano até o ensino universitário, mas educa também a questão da superioridade do aluno branco. Então, ao mesmo tempo que se tem aí uma negação de humanidade por parte de um grupo, existe a exaltação da humanidade, de sonho, de perspectiva de outro grupo. Então, serve para a gente olhar também dessa maneira, né? Como que, através da ausência do professor, não só do professor, mas do corpo escolar como um todo, e não trazer esses temas relacionados ao panafricanismo, enfim, a questão do racismo, a questão da formação da diversidade brasileira, reproduzem aí esse sistema que é tão absurdo. E eu olhei também uma crítica que eles colocam num livro didático, referente à constituição da identidade. Então, se coloca a questão europeia, os italianos, a coreana, a cultura portuguesa,
se nomeia essas pessoas, se nomeia esses povos. E aí, na questão africana e indígena, existe uma grande generalização. Então, basicamente, africanos que foram trazidos voluntariamente, como se a África fosse um continente homogêneo e que sua história só se resumisse à presença branca, né, aí do racismo e da escravidão. E o texto que eles criticam nesse livro, ele foi readaptado para um site também, para o estudo para o Enem. E eu fui olhar um pouco sobre isso, e essa estrutura se mantém, né? Essa generalização africana se mantém ainda hoje. Então, apesar de no livro infantil ocorrer essa mudança de forma tão efetiva, aí no Enem, na preparação do Enem, existe ainda a prorrogação desse estereótipo, né? Dessa história resumida apenas à presença branca, no caso da escravidão dos povos africanos. Então, o que mostra que houveram, sim, mudanças, né, mas que não tantas. Em alguns setores a gente tem muitos avanços e em outros nem tanto. Então, como que a educação também é esse espaço de disputa, de construção, e que torna tão importante fóruns como esse, né? Eu acho que deu meu tempo, era um pouquinho sobre isso que eu queria trazer. Obrigada. Obrigada, Vitória. Está excelente a apresentação. Boa tarde, gente. Está dando para me ouvir? Tá bem baixinho, não sei se é só para mim. E agora? Tá baixinho mesmo, Pró. Só um minutinho, então. Vocês podem confirmar se melhorou, por favor? Melhorou. Certo. Então, eu sou a Giovana, eu vou dar continuidade aqui. Eu vou pedir desculpa por estar com a câmera desligada, porque agora mesmo minha internet tinha caído, eu não estava nem conseguindo entrar, então, para não correr o risco, eu vou deixar a câmera desligada. Enfim, dando continuidade, depois que o Alan faz uma análise das atividades que foram discutidas, né, durante o fórum, ele vai falar que a equipe fez algumas propostas e que, para essas propostas, eles se fundamentaram no que eles chamaram de perspectiva afrocentrada, que vai se caracterizar por esses itens que eu coloquei aqui, que é com referência básica às civilizações clássicas africanas, evitando repetir e visando a eliminar o conteúdo negativo, tanto na forma de estereótipo como de omissões, que até o momento se apresenta em relação ao africano, ao afro-brasileiro e às famílias e culturas próprias, levando em conta a cultura, a experiência histórica e a literalidade e oralidade específicas à comunidade afro-brasileira. E ele coloca que essa perspectiva que se fundamentou a equipe vai ser um guia para se pensar sugestões pedagógicas para a escola, primeiro e segundo grau, ensino religioso e a universidade. Pode passar, por favor. E aí ele coloca que, a partir dessa perspectiva, a partir dessas medidas propostas pela equipe, o que se espera da educação básica é que a pessoa negra seja representada de forma positiva. E ele coloca isso porque, como esse segundo quadrinho que eu coloquei um pouco menor aqui, porque é algo que pode parecer banal, pode mudar a forma como uma criança se percebe e se coloca diante dos outros, o que entra um pouco no que a Vitória acabou de falar sobre a questão de inferioridade e superioridade. E, para isso, eu trouxe 2 exemplos de livros onde eu acredito que a criança negra seja retratada de forma positiva. Você pode passar, por favor? Eu trouxe esses 2 livrinhos, onde eu acho, assim, né, que a criança negra foi retratada de forma positiva, e O Menino Nito é uma história mais focada, eu acho, numa questão de masculinidade. Eu vou falar bem brevemente a história, assim, para não me alongar, mas ele é uma criança que chorava bastante, e aí o pai dele disse que ele não deveria chorar, porque homens não choram.
e ele acaba ficando doente de tanto engolir esses choros. E aí, moral da história ali é que que o pai dele ensina ele que não era verdade, que o homem chora também, mas que ele não deveria chorar por motivos banais, assim. E aí tem toda uma historinha ali. Eu achei que a questão da família ali dele era representada de uma forma positiva, e essa cada um do seu jeito, cada jeito é de um. A Lucimar Rosa Dias, ela retrata a menina e a família dela, cada um com o seu jeito, cada um ali de um jeito diferente, e todos eles se respeitando entre si, entre a família. E eu achei que a questão do cabelo, que é uma coisa que o Alan traz como exemplo de imagem positiva para a criança negra, é bem retratada nessa história da Lucimar Rosa Dias, porque a menina, cada dia, ela pede para uma pessoa da família dela fazer um penteado no cabelo dela, que é crespo, mostrando que ter cabelo crespo não é ter cabelo ruim, como o próprio Alan coloca no texto. Pode passar, por favor. E eu trouxe esses livros mais para um exemplo mesmo de como as crianças podem ter imagens positivas. E aí, o Alan coloca que não tem como não ver o fórum como um evento que sintetiza décadas de luta, e ele coloca que a própria Lei 10.639 é resultado de lutas do movimento negro. Pode passar, por favor. E eu trouxe esse trecho aqui, que eu achei que se encaixa, não sei se eu estou correta, mas eu lembro que ele falou até na aula passada, onde ele deu uma entrevista, que para ele o panafricanismo tinha que estar ocupando o mesmo lugar onde aparece iluminismo, Revolução Francesa. Então eu trouxe essa parte do texto mais para lembrar um pouquinho da outra aula, onde ele falou aonde o panafricanismo deveria estar na educação para ele. Pode passar, por favor. Bom, e aí aqui ele fala que depois do fórum e depois da Lei 10.639, as escolas têm corrido para que têm feito esforços para implementar um currículo antirracista. Pode passar. Porém, ele fala que quando a gente olha para o cotidiano escolar hoje, não é isso que a gente encontra. E aí ele recorre novamente ao Tomás Tadeu da Silva, que ele já falou no início. Eu não lembro se alguém já chegou a falar sobre, porque eu perdi um pedacinho por causa da minha internet. Mas aí ele retoma de novo o Tomás Tadeu da Silva para falar sobre não termos uma pedagogia crítica e focarmos muito mais uma pedagogia da diferença sobre isso. Pode passar. Pode passar. E aí ele fala que as reformas até que foram propostas pelo Fórum e pela Lei 10.139, elas não são mudanças que irão acontecer assim de um dia para outro, mas que todo esforço para combater ao racismo é válido e que deve ser incentivado, mas ele coloca aí que a gente não pode cometer o abuso de reforçá-lo, e para que isso aconteça é preciso que a gente compreenda isso criticamente. Passa um pouquinho. E para isso ele vai falar que é preciso que a gente compreenda criticamente e não apenas celebre a diferença. E aí eu trago uma parte do texto onde ele fala da celebração do Dia da Consciência Negra, onde eu entendo que ele fala que existe mais uma celebração do que uma compreensão crítica, que é o que ele acredita que deveria ter. É isso. Ótimo, pessoal, vocês estão indo super bem. Oi, vocês estão me ouvindo?
Tá um pouquinho baixo, Yasmin, mas pode ser a minha idade e a minha surdez. Vocês estão achando baixo? Tá baixo? Agora Abaixo. Tá melhorou bom. agora? Acho que a minha idade também está influenciando já, prof. Eu posso começar? Então, nessa parte do capítulo, nessa parte final, ele retoma alguns comentários do que ele considera serem os 3 grandes marcos para o ensino de história nas escolas, que seriam a promulgação da lei, né, 10.639, de 2003, a publicação do livro A História da África na Sala de Aula, da autora Leila Leite, e, por fim, o livro que vai ser o objeto do estudo dele, né, da pesquisa, que é a síntese do História Geral da África. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Pode passar. A Lei 10.639, ela é fruto, né, de um longo processo de luta do movimento negro, de uma constante disputa do currículo, né? Uma das figuras mais importantes foi, sem dúvida nenhuma, o Abdias Nascimento. A professora já falou um pouco dele nas aulas, né? Ele nasceu em 1914, ou seja, menos de 30 anos após o fim da escravidão, né? Ainda num ambiente extremamente racista. E ele viveu 97 anos, né? Veio falecer muito recentemente, agora em 2011. A história dele, assim, de vida é simplesmente incrível, né? Ele foi um dramaturgo, escritor, pintor, professor universitário, né? Deu aula na Universidade Estadual de Nova York e também atuou como deputado nos anos 80. Entre as coisas mais importantes que ele fez foi a fundação do Teatro Experimental do Negro, né? Que surgiu de uma das viagens que ele fazia pela América Latina, né? E é até interessante pensar esse diálogo que ele tinha, né, com os vários movimentos ao redor do globo, né? Ele teve contato com os Panteras Negras nos Estados Unidos, enfim. E aí, numa dessas viagens pela América Latina, no Peru, assistindo uma peça do Imperador Jones, ele viu que o ator principal era um branco travestido de negro, né? Pintado de negro. E aí ele voltou para o Brasil com uma convicção de descolonizar a cultura, né, no teatro. Aqui fundou o Teatro Experimental do Negro, que foi assim um grande sucesso, né? Mas ele atuou em diversas outras frentes, teve um trabalho muito incrível. E pesquisando um pouco mais sobre a vida dele, né, eu vi que ele teve assim diversos enfrentamentos com o Estado. Ele foi exilado durante a ditadura e foi preso algumas vezes, né? Justamente por ele não se resignar às situações racistas que ele era submetido, né? Dentro do Carandiru, que ele ficou 2 anos preso, eu achei interessante que lá dentro, mesmo privado da liberdade, ele fundou o Teatro do Sentenciado, né? Que os próprios presos faziam os textos e os musicais que eram apresentados. Ele também foi cofundador do IPAfro, do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros da PUC. Enfim, todo esse processo, né, não só o Abdias, como muitos outros, possibilitou a promulgação da lei, né, que tornou obrigatório o ensino de História da África nas escolas. E mais tarde, em 2008, a Lei 11.645 tornou obrigatório também o ensino de História Indígena, né? Pode passar. O Abdias Nascimento, ele também era pintor, né? E aí, justamente pensando nessa descolonização da cultura como um todo e na valorização da descendência africana no Brasil, ele fez diversos quadros, né? Eu trouxe esses dois para falar um pouco deles, o Okeoshossi, de 1970, e o Oxum em Êxtase, de 1975. Esse primeiro é uma das obras mais famosas dele e está no acervo fixo do MASP. Assim que você entra na exposição principal dele, ele é uma das primeiras pinturas, né? Tem outras que o Abdias também fez que estão lá no MASP, que se vocês tiverem a oportunidade ou se vocês já foram, vocês É uma beleza. Esse quadro é absolutamente lindíssimo. Sim, sim. E aí eu trouxe o significado
desse primeiro, que é o Chaucer, que é uma das pinturas mais famosas dele. Ao sobrepor a simbologia do candomblé, né, o Abdias Nascimento, ele era do candomblé, ao sobrepor a simbologia do candomblé sobre a bandeira brasileira, remete à ancestralidade negra do país e entrega a nação às mãos de Oxóssi, divindade da caça, protetor das matas e dos animais. Então, essa flecha vermelha que entrecorta o quadro representa o Oxóssi, né, que é o orixá da caça e protetor das matas. E ele substitui o lema positivista da bandeira, ordem e progresso, pelas palavras o que são uma saudação no ritual do orixá Oxóssi. Enfim, eu achei incrível isso, quis mostrar um pouco do trabalho dele também. Pode passar. Da Oxum você não pegou a informação, mas é lindíssima essa Oxum também, né? Beleza, né? Sim, nossa, eu fiquei maravilhada. Os outros dois marcos que o Alan pontua é o África na Sala de Aula, como eu falei, e a síntese da coleção História Geral da África. Ele seleciona essas duas obras para falar um pouco mais, só que a gente tem que ressaltar que elas são duas entre tantas outras que surgiram depois da promulgação da lei, né? Porque não é só você colocar uma lei, sendo que não existe conteúdo, sendo que não existe escrita sobre, né, material para se trabalhar em sala de aula. Então, depois da aprovação da lei, surgiram muitos materiais que visavam justamente saciar essa falta, né, que tinha no mercado. Então, ele salienta essas duas obras. Pode passar. A primeira obra, ela foi África na Sala de Aula, uma visita à história contemporânea, e ela foca justamente na história contemporânea, na história mais recente da África, né? Ela foi escrita pela professora Leila Leite, que é doutora em ciência política pela PUC, e que foi a primeira professora de história da África da USP. Né? Isso eu achei interessantíssimo. Ela escreveu esse livro fazendo uma síntese do material que ela própria escrevia para os alunos da graduação dela, né? Porque como inexistia material disponível, ela mesma escrevia e disponibilizava para os alunos dela. E aí, depois da promulgação da lei, ela pegou esse material e fez o livro História da África na Sala de Aula, né? Que surgiu dessas anotações, desse material que ela escrevia para os alunos dela. É um livro bastante denso, né? São 675 páginas, com 13 capítulos. E trata justamente dos temas centrais das pesquisas dela, né? Que é o colonialismo, os movimentos de independência e os nacionalismos africanos. Pode passar. O segundo marco que o Alan destaca é a síntese do História Geral da África. A síntese surgiu a partir dessa coletânea que eu coloquei a foto aí, são 8 volumes, muito densos, né? Você vê que é um trabalho monumental, e foi um trabalho que começou em 1969, 1964, e demorou 30 anos para ser, quase 30 anos para ser finalizado, né? Ficou pronto em 1999. Essa pesquisa que levou à escrita desses volumes foi patrocinada pela Unesco diante primeiro, né, da quase inexistência ou ausência de material que tratasse de história da África e da deturpação que tinha sobre a visão do continente, né. Esses volumes foram escritos por uma comunidade de 350 cientistas, coordenados por 39 especialistas, sendo que 2/3 deles eram africanos. Foi publicado em diversas línguas, né, em árabe, francês, inglês, mas só em 2010 que teve a tradução para o português, e aí essa coletânea com esses 8 volumes chegaram aqui no Brasil. Pode passar. Aí uma ampliação, né, da imagem da coletânea dos 8 volumes. Eu já reparei até que a professora tem ali na estante dela. Aí tem, né, o volume 1, Metodologia para a História da África, História Antiga, África do século VII ao século XI e por aí em diante, né? Pode passar. Depois da promulgação
da lei que tornava obrigatório o ensino de História da África, houve uma mobilização para fazer materiais que fossem escolarizados e destinados justamente com esse intuito, né? E aí a Unesco, juntamente com a Universidade Federal de São Carlos e o MEC, começaram um trabalho de sintetizar essa coletânea. Então, eles fizeram isso e foi aí que surgiu a síntese da História Geral da África, que que são os 2 volumes, né? É o livro que o Alan usa para a pesquisa dele. E ficou pronto em 2014. E cada capítulo dele é um volume do História Geral da África, né? Então, assim, foi um trabalho monumental, quase Hércules, para fazer esse resumo, né? E eu achei muito interessante que é um trabalho que é voltado para a rede básica, mas também destinado para o meio acadêmico, né? Foi dividido em 2 volumes, o primeiro para a história, da pré-história ao século XVI, o segundo volume do século XVI ao século XX. Tanto a coletânea quanto os 2 volumes da síntese estão disponíveis no site da Unesco para download. E é isso. Obrigada. Pessoal, vocês já encerraram então a apresentação? Grupo? Yes. Sim. Bom, pode falar. Eu ia só pedir para você comentar um pouco sobre aquela obra da Oxum, por favor. Não, eu não conheço a história do contexto da produção da obra, mas é uma obra muito importante, né, colocando ela num papel político, né, a mulher negra num papel político, né, de luta, de militância, né, central, né, assim como o Brasil, esse Brasil de Oxóssi, né, e dessa pátria de Oxóssi é também uma pátria de Oxum, né, uma pátria que a força da mulher negra a força política, a beleza, a transformação da mulher negra é de fundamental importância. Gente, convido vocês agora para fazerem um diálogo com o grupo, que a apresentação, a meu ver, foi excelente, né? E são um casal, exatamente. Exatamente. Oxóssi e Oxum. Muito bem lembrado, May. Então, eu abro aqui para a gente começar a fazer o comentário. Vou passar para o Leonardo, nosso querido colega mais distante, depois eu passo para o Alexandre, que é o nosso colega de Manaus, e abro para todo mundo comentar. Vamos lá, Leonardo. A apresentação do grupo. Não, eu achei legal e eu acho bastante interessante esse trabalho que faz o Alain, do que eles falaram aqui, os colegas, dessa ideia de totalizar a história, né? De fazer uma história total, uma enciclopédia da história da África e fazer tipo esses trabalhos, acho que bom, mas é feito pela Unesco, né? Mas aí enfim, aí já fico com minhas dúvidas. Mas eu acho bastante interessante o trabalho, porque senão ninguém iria fazer para poder fazer essa difusão. Mas aí eu penso que quando eu estive na minha graduação em História, a gente nunca tocou nenhum tema da África. E eu espero que isso seja uma coisa da minha universidade, já faz uns 10 anos, porque, na verdade, a gente nunca viu alguma história, tipo assim, viu história da África, mas no contexto das guerras mundiais, né? E mais desde as ocupações coloniais, tá? Mas nunca se soube nada sobre o que tem a ver com a história africana antes da colonização, nada sobre esses reinos, nunca se estuda nada disso, né? Não aparece no currículo. E mesmo assim na história da arte. E desde a minha perspectiva, como alguém que tem feito algumas pesquisas sobre história da arte, é também a mesma coisa. No currículo de aqui, não aparece também essa história da arte da África. Também não aparece. E quando aparece, em alguns sentidos, ela é vista como um tipo de artesanato e não como uma produção artística como qualquer outra no mundo. E então, isso aí que me deixou pensando, agora já no final do seminário,
do grupo, era esse negócio, né, de tirar essas, tipo, da necessidade de existirem esse tipo de coleções que querem fazer uma história total da África, porque realmente é necessário. E é muito necessário, por exemplo, aqui no meu país, até agora estão saindo algumas pesquisas, né, que tem mais esse foco dos afrocolombianos. Mas eu senti muita falta quando estava me formando, muita falta de saber sobre essa história da África antes da Europa aparecer, né? Porque depois tem, mas como colônia e é somente guerra, mas todos esses valores culturais, artísticos, até, e eu às vezes penso isso, porque muitos artistas europeus, tipo Picasso, e acho que, eu não lembro se alguém, bom, Picasso, né, o espanhol, ele usava muita inspiração nas máscaras africanas para fazer suas pinturas. De fato, se diz que o cubismo, que foi o movimento artístico que ele criou, as vanguardas, foi uma inspiração das máscaras e da arte africana, dessa arte tribal africana que ele apropriou para criar suas composições. Então, também acho que por isso talvez haja essa negação ou não desse reconhecimento da história da África, né? Porque também pode ter sido apropriada, né? Tá certo. Obrigada, Leonardo. Alexandre, por favor, seus comentários. Alexandre? Tô Oi. por aqui, prof, eu tava ligando a câmera. Bom, o texto do Alan é daqueles textos que a gente lê e vê um espelho, né, de sala de aula. Eu já estou na docência já há pouco mais de 10 anos, saí recente da educação básica e mesmo no ensino superior eu percebo que os estereótipos são os mesmos quando a gente vai tratar das temáticas africanas. Uma coisa que inclusive o grupo aqui destacou, né, que apesar de a gente que estuda da área já se apropriou da lei, do significado histórico e até identitário, mas a gente observa que na educação básica, sobretudo, há ainda, como você mesmo falou, um silêncio muito grande sobre isso. Ou é uma falta de informação por querer ou por ignorância no sentido mais original da palavra, né? E eu penso que ainda a gente avançou bastante, mas ainda estamos num caminho um pouquinho distante, no sentido de implementação de políticas públicas mais convincentes, não como algo mais político, partidário, digamos assim, porque a gente observa que tem muitos garotos da periferia que não se reconhecem como pretos, como indígenas, eu já comentei isso num outro momento, e vindo de uma experiência que eu já tive alguns anos de escola voltada mais para a elite, eles ainda têm aquela interpretação de um preto ou do negro como um indivíduo que precisa ser tutelado, né? Não, e isso na ingenuidade deles, né, eu interpreto assim, a questão da ignorância, eles entendem que nisso eles estão dando protagonismo para esse indivíduo, que na verdade não é o oposto, né? A gente já discutiu isso em algumas aulas. Então, textos como o do Alan nos faz repensar as nossas práticas, mesmo no sentido da pesquisa, como formadores de opiniões que somos, intelectuais que somos em processo de formação, de como que a gente pode tentar quebrar essas várias camadas de uma cristalização que ainda entende esse outro indivíduo, que é o africano, que é o afro-brasileiro, como um indivíduo que eternamente precisa ser tutelado, né? Porque é uma outra, eu interpreto assim, né? É ainda uma outra manifestação que ocorre, sobretudo no Brasil, dessas práticas de preconceito. Fazendo um parêntese, prof, eu sofri isso na pele há mais ou menos um mês. Eu fui ao shopping aqui da cidade com o Girlane, né? A gente foi comprar algumas coisas e aí nesse dia eu resolvi, né, ir com esse cabelo que eu tô aqui, botar uma pulseira de rock e tudo mais, e fui de bermuda, né?
nada muito radical, né? E aí as pessoas que não me conhecem sabem que eu sou já estou indo pro moreno, pro preto, né? Quem me conhece pessoalmente. E quando eu fui ao shopping, o segurança, ele me olhou com aquele olhar assim de o que você está fazendo aqui, né? E ele foi a surdina, a distância, meio que seguindo a gente. A Gilane tinha percebido, depois eu comecei a perceber. Aí, o que foi que eu fiz, né? Eu tava com uma faixa, aquelas faixas de roqueiro, né? Então, meio que já tinha criado o estereótipo na cabeça dele, né? Que vem ao caso do que eu estou aqui falando, é que o Alan faz esse percurso todo para a gente enxergar isso, né? E levar para a sala de aula. E aí, quando eu tirei o meu telefone do bolso, e aí fui caminhando na loja, nem dei trela, né? Para poder ele perceber que eu estava realmente ali, né? Passando essa mensagem, que eu não ia gerar nenhum problema, que na cabeça dele eu podia furtar alguma coisa, sabe-se lá o quê, né? Então, eu fiquei assim incomodado, obviamente, com isso, porque nunca tinha passado por essa situação, né? Mas isso mostra bem como a gente ainda tem essas várias camadas que precisam, da parte desses adolescentes, desses jovens, serem ensinados, porque a gente não pode também culpá-los, né? Eles reproduzem o que vem na mídia e reproduzem o que observam em casa, com seus pais ou com os outros adultos com que eles têm relação. Então, mais do que nunca, nós, como professores, pesquisadores, devemos continuar nesse movimento, que agora é outro, né? Do que a lei pede, do que a prática pede, porque uma coisa é você ter acesso aos documentos voltados para a educação e enxergar do ponto de vista metodológico, até do desenho didático, como você tem de fazer ou por que tem de fazer. Outra coisa é você fazer a coisa de fato funcionar. E aí é onde você entra nessas resistências, né? Então, o estudo do Alan é importantíssimo para isso, né? É um dos estudos que contribuem muito para a gente chegar a essas discussões e efetivar isso de fato. Muito bacana, Alexandre. Sinto pelo que aconteceu. Parabenizo você pela sua força, pela sua reflexão. Você é um rapaz intelectual, historiador aí de peso, nos compartilhando essa dificuldade e nos mostrando, né, o quanto a nossa resiliência a partir disso, né? Agora, imagina passar por tudo isso sem o conhecimento que a gente tem, sem essa reflexão que a gente passa, o quanto que isso nos atravessa, o quanto que isso é complicado, né? Fala, Elton. Muito obrigada, Alexandre. Pode falar, Elton. Opa, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde. Beleza, professora? Ô, Pro, antes de iniciar a fala, eu quero elogiar o grupo pelo seminário. Um seminário interessante, trouxe temas atuais. E para a gente que está em sala de aula, isso solta assim com uma grande urgência. Somando ao que o grupo expôs, tem uma questão que me fez agora, que me surgiu agora, que eu acho que também é muito interessante a gente pensar. Eu sou professor de História há pouco mais de quase indo para 15 anos, né? Esses materiais que o Alan citou, eu tenho em casa, né? Só que aí, olha só, Pro e grupo e classe. Esses materiais as escolas recebem por conta da força da lei, só que assim, eles são menosprezados, professora. Menosprezados. Para vocês terem uma ideia, professora, essa síntese que o Alan ele citou no outro grupo, na semana passada, que hoje o grupo fez menção, essa coleção são 2 volumes, 2 calhamaços, 2 livraços de peso. Eu tenho em casa. Eu tenho também aqui, embora eu não ouvi ninguém falar, mas que eu ganhei junto. É a Diáspora Africana, Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. Ney Lopes é o autor. Eu também tenho Mitologia dos Orixás e África e Brasil Africano. Então, assim, a força da lei exigiu que se criasse esses materiais e que se incorporasse na prática docente, só que a Secretaria de Educação em São Paulo, pelo menos em São Paulo, onde a gente está,
age assim: manda esses materiais para as escolas os recebem, registra como patrimônio, ou vai para a biblioteca ou para a sala de leitura, e o livro fica lá. Inclusive, de tempos em tempos, a escola recebe mais livros didáticos e mais materiais. E aí, assim, por uma questão até mesmo física de espaço, as escolas geralmente começam a fazer baixa. E aí meio que amontoa lá uma porrada de livro em mesas, outros espaços quaisquer, e aí nos oferece, ó, quem quer? E aí, há pouco mais de uns 3 anos, eu me deparei com essa coleção, que é a síntese da Unesco, com os outros 2 que eu já citei. E eu falei, eu quero livros bons, interessantes, o assunto é atual, é importante, quero sim. E aí, acontecendo agora as aulas com a senhora no curso seminário, eu pensei, opa, peraí, eu tenho aqui, não é apenas um manual sobre pan-africanismo, não é apenas um manual sobre pan-arabismo, a relação Brasil-África, escravidão, a desconstrução do currículo. Eu tenho aqui uma pérola. E se não é o seminário da senhora, se não é o curso que a senhora nos oferece, se não é o Alan ter esbarrado nesses assuntos na sua fala, eu ia ter aqui uma joia que eu não iria saber, porque assim, não é uma coisa que eu estou pesquisando agora, saber precisar o valor. Então, assim, para além da política pública, que exige por força da lei que esses conteúdos sejam ensinados, materiais sejam reproduzidos, para a desconstrução do racismo, preconceito na sala de aula, partindo de lá, para além disso, eu acho que precisamos o quê? De uma formação, e não apenas a senhora no curso na Unifesp, porque eu tenho colegas em sala de aula que estão à beira de se aposentar, que nunca vão lidar com esse material. E eu até me incluo, porque se não é o curso, se não é minha presença na Unifesp, eu também não ia lidar com esse material. Ou seja, para além das políticas públicas do livro didático, da lei e do currículo, eu acho que é urgente, e aí é uma briga que a gente agora tem que comprar, que passa pela formação do professor. É a grande questão da formação continuada. Exatamente. Então, a formação continuada do professor. Do contrário, esses materiais vão chegar... eu vou dar outro exemplo, professora. Estamos em junho. Em abril, as 2 escolas que eu estou recebeu também um monte de livro didático. Biografias, análises, interessantíssimo. Por exemplo, e eu estou em 2 escolas, então assim, eu consigo comparar, né? E ambas receberam biografias da Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King, Barack Obama, ilustrado até, ou seja, que atrai mais o aluno pelo apelo visual. Uma escola simplesmente catalogou, a outra nos apresentou, a nós que estávamos indo em forma de rodízio na escola, chegou esses materiais aqui, depois quando voltarmos às aulas físicas, dá uma olhada, vê se serve, vê se dá para você encaixar na sua aula, beleza. Ou seja, se não ia ficar lá, professora, e exemplo de outras escolas que acontecem pela Grande São Paulo, interior e litoral, guardado até ser, de fato, descoberto por um professor. E mesmo sendo descoberto, por um professor que sabe também lidar com esse material, para não manuseá-lo e usá-lo na sua prática docente de forma equivocada. Então, assim, há esse desafio da formação continuada. Senão, o livro fica lá. A exemplo dessa coleção, tem lá também a história do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, com Caio Fábio, parado. Mas, assim, é lógico que é um material mais acadêmico, né? Mas esses 2, que é uma síntese, dá para usar em sala de aula, entre outros, né? Então, assim, além das políticas públicas de afirmação, passamos por um outro problema, que é o problema agora da formação continuada. Se não, a política pública vai acontecer, o livro didático, ou paradidático, ou pré-acadêmico, vai ser editado, redigido, porém vai morrer numa prateleira. E aí todo o esforço de luta, descolonização, morre ali. Certinho, professora, valeu, até mais. Nada, Elton, fantástico, fantástico. Mais comentários, pessoal? Alguma colocação daqui do pessoal da turma?
Está bem interessante aqui o debate. O grupo quer responder ao Elton, ao Alexandre e ao Leonardo. Alguém do grupo gostaria de fazer um comentário? Pessoal, Vitória, Daniel, querem fazer algum comentário aos nossos colegas aqui que fizeram comentários a vocês? Bem rapidinho, bem rápido. Vai lá, Daniel, vai lá. Eu achei interessante, vai ser muito breve o que eu vou dizer, porque eu estou muito imerso na história global, né? A contragosto, diga-se de passagem, mas é muito importante, apesar da dificuldade dos textos de história global, é muito importante a gente compreender várias questões. E quando o Leonardo falava sobre o desplazamento, logo já me deu aquele start de pensar essa questão, como que no próprio livro didático existe, eu vou tentar, professora, ser o mais claro possível, como no próprio livro didático existe esse desplazamento, né, esse deslocamento, essa forma de contar a história sob um ponto de vista euro-estadunidense cêntrico, né? Então, como eu disse, né, era muito breve, então o que me chama a atenção nesses deslocamentos migratórios que o Leonardo tinha citado anteriormente, sobretudo lá na Colômbia, né, da Venezuela para a Colômbia, se não me falha a memória, me chama muita atenção 2 pontos. Em primeiro lugar, como que nós contamos a história africana nos nossos livros didáticos, sob esse ponto de vista eurocêntrico, sob esse ponto de vista do deslocamento, e, em segundo lugar, como é o nosso desconhecimento, nosso não, eu digo no que tange ao livro didático, o desconhecimento da América Latina, que em relação, melhor, nós brasileiros em relação à América Latina, é como se nós estivéssemos de costas para a América Latina com relação à escrita do livro didático. Né? Sabe-se pouquíssimo sobre toda a questão de uma limitação, fica apenas aquela questão dos crioulos, mita e comenda, e só. Então, esses deslocamentos, né, esses desplazamentos, a gente acaba deixando passar. Né? Não a gente, né, no caso, o livro didático, né, em si, a escrita, o discurso, né? Então acaba passando muito, muito distante. Né? A Venezuela, que tem uma cultura muito rica com a santeria, né? Com os cultos afro na Venezuela, isso é tão... A gente podia fazer um link com o candomblé aqui no Brasil, com a santeria em Cuba, sabe? Dava para fazer tanta coisa. E mostrar isso no livro didático, né? Então, pelos comentários do Leonardo que ele falou acerca disso, dessas migrações, isso acabou me trazendo essa mentalidade, me trouxe essa questão que eu acabei pensando, estou aqui explicitando para todos. Tá certo, pessoal. Olha, então por hoje a gente está encerrando. Pode parar a gravação, Sara.